Olá, meus amados, meus amigos, meus irmãos, que Deus muito te abençoe e te guarde, resplandeça essa luz sobre você e te dê muita paz. Mais uma vez, nós vamos ter uma reflexão aqui na Palavra de Deus e eu queria que você abrisse muito o seu coração, porque eu quero refletir aqui com você a respeito da segunda volta de Jesus, baseado na parábola das 10 virgens, que está aqui no livro de Mateus, capítulo 25, você pode ler aí na sua casa, tá? Que fala a respeito das 5 virgens prudentes e as outras loucas ou nércias, displicentes, né? Quando a Bíblia fala a respeito desse sinal, ou desses sinais na vinda dele, essas revelações não é feita para os ímpios, ela é feita para os filhos. Quando Jesus queria falar com seus discípulos, ou quando ele queria falar alguma coisa mais profunda, mais séria, ele não falava com a multidão. Ele separava os 12 e falava com os 12. E ele falava, explicava abertamente para eles e eles conseguiam compreender. Por quê? Porque eles eram líderes. Eles tinham o poder da liderança espiritual nas mãos dele. E Jesus falava com eles, explicava para eles toda a respeito das parábolas que ele falava para a multidão. E quando Jesus falava com a multidão, ele falava por meio de histórias, ou seja, parábolas. E as pessoas saíam com aquilo, mastigando aquela parábola, até que conseguiam compreender. Mas para os discípulos, Jesus explicava abertamente. E hoje, meu amado, não é diferente. Todos os sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo, ele fala abertamente com a igreja. Por quê? Além da igreja ser a multiforme sabedoria de Deus na terra, o Senhor revela todos os seus segredos para a igreja, para o seu povo, para aqueles que creem, para aqueles que estão no seu caminho, aqueles que estão em obediência a Ele, aqueles que aceitou a sua palavra, os seus mandamentos, está procurando segui-lo. Então é para essas pessoas que são reveladas os sinais. O mundo, a Bíblia fala que o mundo vai ser pego de surpresa, porque a vinda de Jesus, ela vai ser tão rápida que não vai dar tempo de fazer nada. É não abrir e fechar de olhos, ou seja, num piscar de olho. Irmãos, muita coisa vai acontecer nesse piscar de olho. Porque há anos que o Senhor vem falando a respeito da sua vinda. E as pessoas ímpias, ignorantes, elas não querem ouvir. E pelo fato delas não quererem ouvir, elas não estão se preparando. E nós que conhecemos a palavra, que estamos dentro da palavra, nós estamos procurando nos preparar. Estamos procurando nos precaver. Estamos procurando trabalhar em nossos corações para pecar o menos possível, para errar o menos possível, para nos santificar o máximo possível. Por quê? Porque sem a santificação ninguém vai poder ver o Senhor, diz a palavra. E isto é revelado apenas para o seu povo. Jesus disse que aquilo que foi oculto aos sábios e entendidos, então foi revelado aos seus pequeninos. E quem são os seus pequeninos? São aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, que agora estão estudando a sua palavra, estudando a sua lei, procurando obedecer a sua lei, estão dentro dos seus mandamentos. Então a esses são revelados os segredos de Deus. E os sinais que estão aí, as pessoas acham que isso é um acontecimento histórico, que isso é natural, e que isso é assunto político, etc. Tudo isso está sendo levado pelo lado da política, mas os cristãos estão sabendo que esses sinais já estão acontecendo no mundo todo como sinal da segunda volta do Senhor Jesus Cristo. E quando ele fala sobre as 10 virgens, está falando que é um grupo de pessoas nércias, loucas, displicente, que não quer saber de nada, que não quer manter a sua vida em oração, em espiritualidade, em santificação, estão levando aí à torta e à direita, elas estão adormecidas na sua ignorância, no seu pecado, nos seus erros. Mas aquelas que são prudentes, o que elas fizeram? Elas manteram a lâmpada acesa, encheram as suas vasilhas e trouxeram reservas. Isso significa que elas tiveram comunhão com Deus, encheram os seus corações do Espírito Santo, da graça de Deus, e estão passando tanto tempo na presença de Deus que tem vida espiritual em reserva para aquele dia.
e compartilha aquilo com os outros. Elas têm tanto de Deus, tanto conhecimento das coisas de Deus, que estão compartilhando com os outros. Por quê, irmãos? Porque esta é a vontade de Deus. Deus enche você de tal forma, de tal maneira, e que seu coração, que a sua vida é tão cheia, tão transbordante, que você não fica só com você. Você então compartilha com pessoas que são abertas a compreender, a entender e a curiosidade de poder saber, assim como você que está assistindo esse vídeo agora. Meu amado, essas coisas maravilhosas dos céus são reveladas apenas aos filhos, porque os filhos creem e esperam. O que é que está nos esperando? Um céu abençoado, onde tem paz, não tem doença, não tem perturbação, não tem enfermidade, não tem tristeza, só tem alegria, só tem maravilha. O céu é o lugar onde você só vai ter maravilha. Tudo que você está passando aqui, tudo que eu enfrento aqui, lá no céu nós não vamos enfrentar nada disso. Enfermidade, morte, tristeza, dor, nada disso nós vamos enfrentar. A Bíblia nos fala que no céu é tudo só maravilha. É o que nós estamos querendo. Nossa alma anseia, nosso espírito anseia por mais comunhão com o Espírito Santo. E quanto mais comunhão com o Espírito Santo tivermos, quanto mais azeite nós buscarmos, que o Espírito Santo, o azeite é o símbolo do Espírito Santo, e a lamparina nossa é o nosso coração, e o fogo é a chama do Espírito Santo dentro de nós. Quanto mais nós tivermos essa tricotomia de Deus em nossa alma, mais nós vamos estar firmes nos caminhos do Senhor, nada vai nos abalar, nada vai nos tirar, vem a luta, vem a prova, vem tudo, nada vai nos tirar dos caminhos do Senhor. E nós vamos permanecer firmes, com a nossa lamparina acesa, com a nossa lamparina cheia de azeite e até com um pouquinho mais de azeite para distribuir para quem precisa. É o que eu estou fazendo agora, distribuindo mais azeite com você, para que a lâmpada de Deus não venha se apagar. Olha, não pode faltar azeite na nossa vida, ou seja, não pode faltar o poder do Espírito Santo de Deus em nossos corações. Não pode. O Espírito Santo, ele é a luz que ilumina a nossa alma. O Espírito Santo é aquele que luta para que a gente não erre e não peque. O Espírito Santo é aquele que nos dá luz, é aquele que brilha em nossas vidas. O Espírito Santo é aquele que dá unção para a gente ministrar a sua palavra. É Ele que traz o conhecimento de Deus para nós. É Ele que traz as revelações da palavra de Deus para nós. É Ele que torna Cristo real em nossos corações. É Ele que está em todos os lugares ao mesmo tempo, trabalhando junto conosco, através de nós, por nós. É Ele que nos orienta e que abre os nossos olhos, tira escamas dos nossos olhos. É Ele que nos leva à oração. É Ele que faz com que essa lâmpada, essa luz permaneça acesa em nossas vidas, e qualquer pessoa que olhar para você sabe que você é um cristão, que você é uma pessoa nascida de novo. Por quê? Por causa do Espírito Santo de Deus em você. E a luz, e essa lamparina que é seu coração, que não pode ficar vazio, que está cheio do Espírito Santo, que está cheio da luz, cheio da graça do Espírito Santo de Deus, então as pessoas vão saber que você é de Deus. Só de conversar com você, ela se sente arrepiada, sente graça, sente força, gosta de te ouvir, porque sabe que sai da tua boca coisa agradável, aprazível, porque você é uma pessoa de Deus. E seu coração não tem rancor, o seu coração não tem amargura, não tem ressentimento, o seu coração não tem sujeira, é um coração limpo, você está pronto para perdoar e Deus está pronto para trabalhar na sua alma. Louvado seja Deus. O ímpio vai ser pego de surpresa porque ele já está perdido. Ele não consegue de maneira nenhuma crer em tudo isso que nós cremos. O ímpio não acredita na volta de Jesus. O ímpio não acredita, ele não consegue entender essas coisas de Deus. A Bíblia fala que as coisas do Espírito, ela parece loucura. No livro de Coríntios fala que, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, nos diz que as coisas espirituais para o ímpio parecem loucura. Eles acham que é uma loucura você estar na igreja. Acham uma loucura você estar aí orando a Deus. Para eles isso é uma loucura, você tem que divertir. Você tem que beber, tem que se drogar, tem que se prostituir, tem que viver a vida, porque a vida é muito curta. Amado, se a vida é curta, você tem que se divertir, divirta-se na presença de Deus. Porque você vai ter muito mais vantagem se divertir na presença do Senhor. Porque esse mundo só leva você de mal a pior. Né? Então o ímpio ele acha que
E tudo isso é uma loucura, é um fanatismo. A volta de Jesus, esse negócio de volta de Jesus, de Apocalipse, você viu aí nesse carnaval desse ano aí, a treta que teve lá entre aquelas duas mulheres famosas, cantoras lá que entraram naquele atrito, mas uma falou exatamente aquilo que precisava ouvir. Ela deu o recado sobre o Apocalipse e as pessoas tremeram nas bases. Outros cantores tremeram na base. Por quê? Porque sabe que o Apocalipse é uma realidade. A volta de Jesus é uma realidade. E o ímpio, muitas vezes, ele não crê. Ele já está perdido, então ele não crê e também não quer aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quem não tem Jesus só tem o inimigo no coração. Só sabe fazer maldade, só pensa em maldade, só pensa em sujeira, só quer coisas erradas. E isto não leva a gente para o céu, né? Então o ímpio precisa aceitar Jesus como Salvador. Ele tem que aceitar Jesus, assim como você aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador. Agora é só viver sua vida com Deus, mesmo apesar das batalhas que você trava, mas trava suas lutas com Deus, com o Senhor. Porque você está livre do inferno e quando fechar os seus olhos, os anjos virão buscar você. Eu estava na cidade de Araxá, eu era solteiro nessa época, e aconteceu numa quarta-feira um fato interessante. Uma mulher estava no culto, tinha pouca gente, e ela passou mal, e nós fomos lá e fizemos uma oração com ela. Quando nós fizemos a oração, pedimos para que ela repetisse a oração de entrega, ou seja, que ela gostaria de aceitar Jesus como Salvador, e ela aceitou Jesus como Salvador e queria que ele realmente entrasse no seu coração, e a ambulância chegou e a levou para o hospital. Não me lembro ao certo se foi 2 ou 3 dias, essa mulher morreu. Quando ela faleceu, antes dela falecer, a sua cunhada estava lá com ela e ela falou assim, antes de morrer, ela disse assim para o seu cunhado, fazendo assim com o dedo para a parede e fazendo assim. E a cunhada não estava conseguindo entender. Ele estava dizendo que na parede tinha 2 seres. Aí a cunhada então teve a luz de perguntar, você está vendo algum anjo? Ela fez assim com a mão, que eram 2 anjos que estavam ali ao redor da sua cama. E fez assim. Aí a cunhada perguntou, o que ele está te chamando? Ela balançou a cabeça, dizendo que ela não podia falar. Aí ela fez assim para a cunhada, deu um tchau para a cunhada, e lentamente fechou os olhos e faleceu. Meu amado, estou te contando essa história, esse fato verídico, porque este é o nosso trabalho. É falar de Jesus para você. Porque de uma coisa todos nós sabemos, que um dia nós vamos partir desse mundo. Quem é que vai vir nos buscar? O céu ou o inferno? Só depende de você agora. Ou você aceita Jesus e vai para o céu, ou você não aceita Jesus e vai para o inferno. Só depende de você. Que Jesus te ajude, que você firme com o Senhor e deixe Jesus entrar no teu coração, salvar a sua alma e te levar para o céu. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.